Olá, bom dia, irmãos, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Todo mundo bem alimentado? Então queremos convidar você para, de uma certa maneira, dar uma desacelerada agora, depois desse café gostoso, bate-papo, a correria para arrumar as mesas, mas não desacelera tanto ao ponto de dar uma cochilada, né? Vamos se aquietar para a gente participar aqui dessa reunião, desse culto, e você receber de Deus aquilo que eu sei que Deus planejou para a sua vida. Amém? Deus te conhece muito bem, Ele sabe de cada uma das nossas necessidades e anseios, e eu sei que Ele preparou algo para você, mas precisamos da sua concentração. Os celulares são uma tentação, né? Eles nos levam para longe. Então, se concentre aí nessa uma hora e pouquinho, para ficar de fato participativo e íntegro, né? Aqui nesse momento de culto, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa manhã de sol no nosso inverno aqui do sul. Obrigado, Senhor, porque já está bem quentinho. Obrigado por esse café delicioso que tomamos todos juntos. Muito bom ver, Deus, a igreja do Senhor reunida, Deus, aqui. E nós queremos, Senhor, colocar, Senhor, nossas vidas diante do Senhor, Deus. Eu sei, Deus, que o culto é para o Senhor, Deus, e nós queremos prestar esse culto de maneira, Senhor, que glorifique e honre a Ti. Mas eu sei que também o Senhor tem, Senhor, bênçãos para a Tua igreja, para cada um dos irmãos, e que o Senhor possa derramar, Deus, sobre a vida de cada um. Deus, seja na área física, emocional, espiritual, onde houver necessidade, que haja, Deus, um derramar do Senhor, que haja um derramar do Teu Espírito, que haja manifestação do Senhor. Em Tuas mãos estamos, em Tuas mãos está a igreja do Senhor aqui. Deus, queremos ouvir Tua voz, queremos contemplar a Sua face, queremos, Deus, o toque do Teu Espírito. Então, manifesta aqui as Tuas graças, é a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, queridos? Eu quero convidar você para fazer uma digestão, se você puder, de pé, né? Vamos cantar algumas canções de adoração a Deus. Talvez você, pode ser alguma canção nova para você, mas ela está projetada. Você pode ler, acompanhar, cantar, amém? Mas seja participativo, se envolva naquilo que a igreja está fazendo nesse momento, que é adorar a Deus. Faça isso com gratidão, por fé, em nome de Jesus. Mas antes, já que os irmãos estão aqui, quero convidar você a fazermos uma leitura do Evangelho. Pedir para vocês desacelerarem, e eu ainda estou acelerado. Estou acelerado, que já estava até pulando a leitura aqui que a gente faz sempre da Palavra de Deus. Nós vamos fazer uma leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 12. Queria que você acompanhasse essa leitura comigo. Então, alguém da multidão gritou: Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Jesus respondeu: Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse: Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo:
O que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse, já sei. Vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, louco, você morrerá esta noite. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor? Bom dia a todos, vamos louvar.
Vamos fazer leitura dos Salmos, Salmo 107, do 1 ao 9 e o 43. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. O Senhor os resgatou. Proclamem em alta voz. Cantem a todos que Ele os resgatou de seus inimigos. Pois Ele reuniu os que estavam exilados em muitas terras, do leste e do oeste, do norte e do sul. Eles vagavam pelo deserto, perdidos e sem lar, famintos e sedentos, chegaram à beira da morte. Todos, em sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Conduziu-os por um caminho seguro, a uma cidade onde pudessem morar. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Pois Ele sacia o sedento e enche de coisas boas o faminto. Quem é sábio levará tudo isso a sério. Perceberá como tem sido leal o amor do Senhor. Quem é sábio levará tudo isso a sério e perceberá como tem sido leal o amor do Senhor. Irmãos, vamos cantar ainda mais uma canção, e durante essa canção convido você que quiser contribuir, abençoar esta comunidade, o Reino de Deus, sair do seu lugar, trazer sua oferta, colocar aqui na frente, no local das ofertas. Ok? Vamos adorar o Senhor então com mais um cântico. Mas tua
Deus bom e amoroso, tu conheces os caminhos em que teus filhos andam, e tudo que pode nos assustar e desencorajar. Torna a tua presença real em nós, ao percorrermos nossa jornada, para que em todo momento e em qualquer circunstância possamos nos lembrar das tuas bênçãos e nos alegrar. Amém. Amém, irmãos, podem se assentar. Amém. Ainda sentado, eu gostaria de fazer mais uma oração com você. Essa oração com o objetivo de pedir a graça e a iluminação do Espírito de Deus para que nos traga entendimento dessa palavra. Amém? Senhor nosso Deus, diante do Senhor, do seu trono, Deus, e da revelação da sua palavra, que nós nos aquietamos, que nós nos humilhamos, Deus, mesmo diante, Deus, de toda a sabedoria, conhecimento, tecnologia acumulada ao longo dos séculos, reconhecemos que nada somos, que nada sabemos, Deus, diante do Senhor, que é o Todo-Poderoso, Criador do Universo. Deus, queremos ouvir Tua voz, queremos ouvir Teus preceitos, e pedimos ao Santo Espírito de Deus que nessa manhã, nesse momento, fale aos nossos corações, ilumine os nossos olhos para que possamos perceber e absorver as riquezas da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Se você tem Bíblia, pode abrir ela no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Quando você vai abrindo, procurando aí, então, nós estamos expondo aqui, para aqueles que nos visitam, talvez não saibam, nós estamos expondo aqui domingo após domingo, já faz algum tempinho, o maior e mais importante sermão feito por Jesus aos seus discípulos, destinado à igreja, o maior e mais importante, que é o Sermão do Monte, que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. Esse sermão é muito importante, porque nesse sermão nós encontramos a essência, ou o resumo, de todo o ensino de Jesus a respeito do reino de Deus, desse sistema de governo que já chegou, que já está entre nós, segundo o Evangelho. John Stott, já falecido, teólogo britânico, ele nos oferece 7 subdivisões desse sermão, do capítulo 5, 6 e 7. Ele nos dá 7 subdivisões, e nós já vimos aqui, dentro dessas subdivisões, na exposição do sermão, nós já vimos sobre o caráter do cidadão do reino, nós já vimos sobre a influência do cidadão do reino, nós já vimos aqui sobre a justiça do cidadão do reino, terminamos domingo passado sobre a piedade, o relacionamento com Deus do cidadão do reino, e hoje vamos começar a ambição, que é a 5ª subdivisão, a ambição do cidadão do reino. Esse trecho vai do versículo 19 ao versículo 34. Mas hoje nós vamos ler do 19 ao 21. Então nós começamos a subdivisão que trata da ambição, dos anseios, dos desejos do cidadão do reino de Deus. E ainda veremos mais 2 subdivisões até terminar o sermão, que são os relacionamentos do cidadão do reino e o zelo ou o compromisso do cidadão do reino. Vamos até novembro. Então, vamos ao texto. Evangelho de Mateus, capítulo 6, vamos ler então aqui o 19 ao 21. 6, 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói,
e onde ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí estará também seu coração. Onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Gente, fazendo uma rápida exegese, explicação do texto aqui, se nós olharmos o texto, esses 3 versículos que eu acabei de ler, nós veremos que ali existem 2 recomendações de Jesus. Uma é negativa, diz: não acumulem tesouros na terra. E tem uma outra recomendação que é positiva: juntem tesouros no céu. Se olharmos também, nós vamos perceber que também tem 2 tipos de tesouros. Há tesouros no céu, mas também há tesouros na terra. Assim como há 2 tipos de pessoas, logicamente, que é os que juntam tesouros no céu e os que juntam tesouros na terra. Há ainda 2 respostas diante dessas propostas de Jesus, de porquê delas, cuja ênfase, se você perceber ali, a ênfase diz respeito à durabilidade. É disso que se trata a resposta. Se acumularmos tesouros aqui na terra, o texto nos diz que esses tesouros que nós ajuntamos aqui na terra, eles findarão. Eles são finitos, limitados, se corrompem, a traça e a ferrugem agem sobre eles. Claro que é uma linguagem, uma figura de época, pensando nas moedas, no ouro, naquilo que se tinha como bem da época que foi escrito esse texto. A traça vai corroer, uma das coisas, um bem muito precioso que as pessoas tinham eram seus trajes, eram muito caríssimos. Então, a traça vai comer, ou os ladrões vão roubar. Não tinha um banco, um lugar assim, as pessoas guardavam em casa, enterravam embaixo de uma árvore, alguma coisa eles faziam, mas o ladrão escava e rouba. Ou seja, se trazer para os nossos dias, os nossos tesouros que nós acumulamos aqui, eles também são finitos. E eles também sofrem influência da traça e da ferrugem moderna. Por exemplo, se a economia for instável, as suas economias, seus investimentos, eles vão por água abaixo, entendeu? Se dá uma pandemia que você juntou, vai. Então, a economia instável, a inflação, queda, variação na bolsa, às vezes investimento mal feito, sua economia vai embora. Guerras, olha, o país lá todo destruído, as pessoas que levaram uma vida para comprar um apartamento, para comprar um bem, para comprar um terreno, não tem nada mais. Quem vai devolver? Não vai devolver. Então pode vir uma guerra e acabar. Sem falar em desastres naturais. Você pode construir lá um pavilhão e daqui a pouco dá um temporal e leva tudo embora. Terremoto, enchentes. Então, tudo isso mostra que os nossos bens, eles são finitos, não são duráveis. Os bens aqui acumulados, eles não duram e por isso são inseguros, devido à sua finitude e corruptibilidade. Mas os tesouros que nós acumulamos no céu, em contrapartida, o texto diz que eles são duráveis. O investimento que nós fazemos no céu, esses duram, porque são investimentos eternos, incorruptíveis e 100% seguros. Ali as recomendações. Agora, essa analogia dos tesouros que Jesus deu é para reforçar a ideia central do ensino de Jesus aqui nesse ponto, nesse momento do seu sermão, que é o versículo 21. Toda essa analogia a respeito do tesouro é para apontar para o versículo 21, e o versículo 21 diz: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Cuidado, o que você considera como tesouro, se ele é corruptível ou incorruptível, porque o seu coração vai estar ali. Onde está o seu bem maior? Ali vai estar o seu coração. É sempre assim. Só que onde está o seu coração, ali vão estar os seus desejos, ali vão estar os seus anseios, ali é onde você vai empenhar sua vontade, é o que você vai comprometer o seu tempo, os seus recursos e o seu
talento. Onde tiver o seu tesouro, estará o seu coração e estará o sentido da sua vida. Bom, o tema da pregação de hoje é sobre os acumuladores e a ambição do cidadão do reino dos céus. A ambição é todo esse trecho que vai até o versículo 34, como eu falei. Mas agora eu quero falar sobre os acumuladores. Antes de eu entrar direto aqui e desenvolver o tema, preciso definir aqui e falar um pouquinho sobre essa ideia dos acumuladores e da ambição, que são duas palavras aqui que eu coloquei no tema da mensagem. Então, acumuladores. Alguém aqui é um acumulador? Aquele olhar de acusação agora. Temos acumuladores no nosso meio? Já houve até manifestações. Então, acumuladores são pessoas que vão adquirindo coisas e juntando bens ao longo da vida sem se desfazer de nada. Não se desfaz, vai guardando, vai acumulando. Acha que sempre um dia vai ser útil, esse dia nunca chega. Às vezes aquilo se torna algo extremamente inútil. Só quem queria, mas está ali, né? Então elas têm grande dificuldade de se desfazer dos seus pertences, mesmo que já não tenha mais utilidades. Dá para se dizer que são pessoas dominadas por um forte desejo de terem os seus bens permanentemente com elas. Resumindo, a vontade de ter, sem se desfazer de nada. Só acumula. A ambição é um forte desejo de ter também, de ter poder, de ter bens, de ter riquezas, de ter honras, glórias, mas também um forte desejo e a determinação para você conquistar certos objetivos na sua vida. A ambição não é algo errado. Não é algo errado em si mesmo. Depende do foco, depende de como é que essa ambição vai ser trabalhada, mas ela não é errada em si. Mas hoje, se alguém chamar você de ambicioso, provavelmente terá um sentido pejorativo. Porque na maioria das vezes a palavra ambição ela é usada numa tentativa de desqualificar talvez os sonhos, os desejos de conquista que a pessoa tenha. Se você então for chamado de ambicioso, provavelmente não foi um elogio. E isso acontece pela confusão que nós fazemos entre ambição e ganância. A ambição diz respeito a uma energia emocional que te impulsiona e que é importante, necessária para você conquistar objetivos a respeito de si mesmo. O ambicioso, sim, muitas vezes ele quer ter mais dinheiro, ele quer ter mais bens, ele quer ter mais prestígio social, ele quer ter melhores condições de vida, ele quer crescer para alcançar melhores condições de vida. Já o ganancioso, ele não quer apenas ter mais, ele quer ter mais que os outros. Ele quer o que o outro tem. E está disposto a usar, o ganancioso está disposto a usar meios antiéticos, sujos até mesmo, para alcançar os seus objetivos. O ambicioso não necessariamente. Os gananciosos, na maioria das vezes, ele topa tudo. Feito essas ponderações aí, vamos ao texto que a gente acabou de ler, de Mateus 6, 19 a 21. E a partir desses 3 versículos, mas tomando todo o Sermão do Monte e o contexto para essa reflexão, eu quero destacar 3 pontos aqui nessa mensagem. O primeiro
é que a vida do cristão deve ser um todo sem dicotomia. As nossas vidas precisam ser um todo, e não picada, e não repartida em estanques, em áreas onde cada setor tem a sua regra particular. Assim, no final de semana, eu sou assim. Durante a semana, que é no trabalho, eu sou de outro jeito. Com os amigos é de outra maneira. Não, a vida do cristão, ela precisa ser um todo, sem dicotomia. A primeira metade desse capítulo que nós estamos lendo do Sermão do Monte, que é o capítulo 6, a primeira metade, que nós já fizemos várias pregações sobre ela, que é do versículo 1 até o versículo 18, que trata da vida particular, trata do secreto, da individualidade do cristão no seu relacionamento com Deus, que mostra o crente ou o cristão orando, jejuando, praticando ajuda aos necessitados, dando esmola, ou seja, é a vida piedosa, o particular, o secreto. Então, a primeira metade trata do secreto. A segunda metade, que é essa parte que nós vamos falar da ambição, que vai do versículo 19 ao 34, vai mostrar já o cristão na sua vida pública, na sua vida na sociedade, envolvendo questões de dinheiro, bens, roupas, alimentos, enfim, tratando de suas ambições. Agora, só porque Jesus fala aqui nesse texto sobre céu, lugar sagrado, a habitação de Deus, terra, a habitação dos homens, só porque Jesus fala de céu e terra, ou das coisas da religião, do 1 ao 18, e das coisas da vida, do 19 ao 34, a tentação é olhar para esse texto, para a fala de Jesus, e fazer uma dicotomia, e fazer uma diferenciação entre coisas e a vida, entre o sagrado e o secular, coisa que é muito comum na boca dos cristãos, na boca de muitos ministros e entre as igrejas, essa ideia do sagrado e do secular. Ou seja, a dicotomia, o que é dicotomia? Dicotomia é a divisão, geralmente, é a divisão de um todo em duas partes. Geralmente são duas partes que concorrem entre si, o bem e o mal, a luz e as trevas, céu e terra, secular e sagrado. Isso é dicotomia. Nossa vida não pode ter dicotomias, nossa vida tem que ser um todo. E nós fazemos essa dicotomia geralmente, nós dividimos as coisas de Deus, as coisas da religião, tudo que envolve a religião, o devocional, a vida com Deus, e nós consideramos isso como sagrado, e nós colocamos isso no andar de cima da nossa vida. E as coisas da vida, do mundo, do dia a dia, família, trabalho, lazer, esporte, tudo mais que envolve a vida, nós colocamos no andar de baixo. Andar de cima superior, de baixo inferior. Logo nós consideramos as coisas de cima, ou do sagrado, melhores, as coisas de baixo são inferiores, são importantes, mas inferiores do que das coisas que estão em cima. Isso se você é uma pessoa que ama a Deus e que se dedica a Ele, talvez você faça essa inversão. Agora, se você tem uma mente mais secularizada, a religião não é tão importante para você, você fará o contrário. Você colocará as coisas da vida, a profissão, o trabalho, o lazer e tudo mais, no andar de cima, considerando isso como as coisas mais importantes, e colocando a religião, Deus e essas coisas no andar de baixo. Mas de qualquer maneira foi feita uma dicotomia. Você está separando a vida entre o sagrado e o secular, entre o mais importante, de maior peso e de menos peso. Gente, essa divisão entre o sagrado e o secular não é bíblica. Não é bíblica. É uma ideia grega. Isso vem dos filósofos e da cultura grega que entrou dentro do cristianismo. É uma ideia desastrosa. É uma ideia que empobrece a sua espiritualidade e acaba te desumanizando, te levando ao processo contrário daquilo que Cristo está te fazendo. À medida que te santifica,
te faz mais humano, mais parecido com o homem perfeito que é Jesus Cristo. Só que essa ideia dicotômica, ela te empobrece e desumaniza. Ela não é boa. Por que ela não é bíblica? Porque nós vemos na Bíblia que para Deus, tudo o que fazemos, por mais secular que pareça, como costurar, lavar uma louça, varrer a casa, sair para fazer compras, construir um prédio, executar cálculos, fazer uma cirurgia, atender uma pessoa, fazer uma oração, ir à igreja, ir a um pequeno grupo no culto. Para Deus, tudo é religioso. Tudo é sagrado em nossa vida. Nada é secular. Não há duas repartições, o secular e o sagrado. A vida, pela ótica da palavra de Deus e o ensino de Jesus, a vida é um todo. Um todo no sentido de que tudo é feito diante da face de Deus. Então, a oração, Deus se agrada, porque eu estou diante de Deus orando, jejuando, evangelizando, isso agrada a Deus, ganhei estrelinhas. Mas eu estou agora pregando madeira, e isso você acha que não está fazendo diante da face de Deus. E você acha que isso Deus não está contigo, não está te vendo. E não tem a mesma sacralidade pela presença de Deus ali. Nesse sentido, tudo é feito diante da face de Deus. E tudo deve ser feito segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. É isso que o cristão precisa entender e buscar. Olha esse texto aqui, tem vários outros nesse sentido, de 1 Coríntios 10, 31. Portanto, nós conhecemos, a gente fala aqui muito. Portanto, quer comais ou bebais. Gente, para que é algo mais comum do que comer e beber? Quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Para Deus, toda a vida e tudo que envolve a sua vida é sagrado. Não há repartição. Não há regras da religião e há regras da sociedade, regras do mundo. Não para você que é um cristão, senão você é um cristão mundano. Para o cristão, a vida é um todo, que deve ser vivida sem dicotomias. E Jesus ensinou isso. Jesus não estava, com essa fala aqui, querendo elevar alguns setores da vida em detrimento de outros. Pelo contrário, ele estava mostrando que toda a nossa vida importa, toda a nossa vida interessa a Deus, tanto o particular, 1 ao 18, como o público, 18 ao 34. É do interesse de Deus e do seu reino. Em ambas essas esferas, o particular e o público, vemos Jesus nos chamando. Em ambas, vemos Jesus nos chamando para sermos diferentes da cultura popular e buscar ter uma vida que glorifique a Deus. Nós devemos ser diferentes dos religiosos, temos que ser diferentes de muitos daqueles que estão dentro das religiões, das igrejas, dos templos, no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. A gente viu isso quando estudou sobre piedade. Várias vezes Jesus estava dizendo, não seja como os fariseus, que fazem só para se aparecer. Eles já receberam o prêmio deles. Jesus está nos chamando para ser diferente, para evitarmos a hipocrisia, né, e praticarmos a piedade, a busca de Deus de maneira sincera, fazendo do coração. Amém? Então Jesus está nos chamando no particular para sermos diferentes, para glorificar Ele, mas no público também nos chama a sermos diferentes daquilo que o mundo é, né? Ele está dizendo aqui, nós vamos ler aqui do 19 ao 34, ele está dizendo para nós sermos diferentes dos não religiosos. Ele diz para sermos diferentes dos religiosos, mas também diferentes dos não religiosos, no que diz respeito à sua filosofia de vida, do materialismo que o mundo prega, né, que as pessoas desenvolvem, desse capitalismo selvagem. Então Jesus diz que nós temos que ser diferentes, que nós não devemos acumular tesouros na terra,
mas no céu. A vida do cidadão dos céus, a vida do cidadão do reino, naquele que nasceu de novo, que tem Cristo como seu Senhor e Salvador e habita no seu coração, a vida dessa pessoa, ela segue uma única lógica. Ela não tem várias lógicas, ela tem uma única lógica maior, que é agradar a Deus na sua vida, em tudo. Sua ambição, seus anseios maiores, é o mesmo, no particular e no público. Seu objetivo maior de vida, quer tenha filhos, vá trabalhar, more fora, faça um curso de inglês, vai ser pedreiro, médico, qual for a sua ambição, é em tudo glorificar a Deus. Seja orando, indo à igreja, fechando um negócio, fazendo uma cirurgia, dirigindo na boleia de um caminhão, tudo, Paulo vai dizer em Romanos, tudo é dele, por meio dele e para ele. A ele, pois, toda a glória. Amém. Amém, queridos? A vida toda é sagrada. E ela precisa ser vivida como um todo. Entendemos isso? Essa é a primeira lição que a gente pode tirar aqui desse texto. Um segundo ponto ainda que eu quero falar a respeito desse texto é o que Jesus estava proibindo no versículo 19. Quando ele disse, não acumuleis para vós outros tesouro na terra. Você tem essa curiosidade? O que será que Jesus estava proibindo quando disse isso? Gente, sem dúvidas, há muitos tesouros na terra. E não, muitas coisas valiosas demais, e não necessariamente só bens, dinheiro. Há uma espécie muito grande, pessoas, seres humanos, há muita espécie de tesouros na terra. Mas antes de eu falar para vocês do que Jesus estava proibindo quando disse não acumuleis tesouro na terra, vamos começar por aquilo que Jesus não estava proibindo. O que ele não estava proibindo quando ele disse não acumuleis tesouro na terra? Posso dizer para vocês, pela palavra de Deus, pelos demais textos e o conteúdo todo, que Jesus, que Deus não estava proibindo você de ter propriedades. Não acumuleis tesouros na terra. Posso dizer para vocês que Jesus não estava proibindo você de adquirir, de ter propriedades, de trabalhar e como fruto do seu trabalho adquirir bens, adquirir imóveis, bens imóveis e também bens móveis, ou um lugar aconchegante, se Deus te der condições, para você morar, ou um veículo que possa te transportar. Ou talvez até um sítiozinho, você gosta da roça, dos finais de semana, descansar, um lugar de lazer. Ou uma moto, se você gosta, para curtir, Deus não está, com certeza, nos proibindo de você ter propriedades. Em lugar nenhum nas Escrituras há proibições a respeito de se adquirir bens ou propriedades. Pelo contrário, você vai encontrar leis que visam proteger o direito à propriedade. Por exemplo, no Decálogo, nos 10 mandamentos, Êxodo 20, versículos 15 e 17, o 8º e o 10º mandamento estão diretamente relacionados a isso. Não roubarás. É um mandamento proibindo o roubo, por quê? Para proteger o direito à propriedade, aquilo que o outro adquiriu. Ele precisa estar seguro nisso. E o outro não pode invadir e levar, sem que isso tenha consequências. Então, não roubarás, não cobiçarás. E ele vem, dizer, não é só a mulher, mas é os bens, os gados, a empregada. Ou seja, eu vejo a palavra de Deus nos permitindo ter bens e propriedades e criando leis para proteger isso. Porque se você não protege o bem e a propriedade, você ataca a vocação que é o trabalho. Então, com certeza, não era disso que Jesus estava falando. Segundo, Deus não está proibindo
você de economizar para dias piores ou para uma segurança futura. Não acumuleis tesouro na terra. Jesus não está proibindo você de fazer provisões futuras. Não tem problema você fazer uma previdência privada, pagar o INSS. Você precisa até, senão isso vai dar ruim. Né? Não tem problema você fazer uma previdência privada, não tem problema você fazer uma poupança, não tem problema você fazer um seguro de vida. Ah, não, sou crente, não sei o quê, não, vou com uma tesoura aqui. Não tem problema você fazer um seguro de vida. Nem certos investimentos que você está fazendo visando uma aposentadoria futura. Pelo contrário, as Escrituras louvam a formiguinha que armazena no verão para suportar os dias difíceis do inverno. Provérbios, capítulo 6, do 6 ao 8. A Bíblia também diz que o cristão que não faz provisão para a sua família é pior do que o incrédulo. 1 Timóteo 5, 8. E não podemos esquecer de José, que acumulou nos 7 anos de fartura e assim teve provisão para os 7 anos que vieram de seca. Gênesis 41, 37 ao 57, você vai ver isso. Então, gente, Deus não está proibindo você de fazer poupança, de fazer investimentos, de planejar uma aposentadoria, de ter recursos para isso. Deus também não está proibindo você de ter prazer, o prazer de desfrutar das boas e abundantes dádivas que Ele nos deixou na criação. Como sair, ir talvez num bom restaurante, se você tem condições, ou naquele que você tem condições, e fazer ali participar de um jantar delicioso na companhia dos seus amigos, e tomar um vinhote, não precisa ser aquele de 5 mil, tem uns mais em conta, né? Também 5 mil já é exagero, aí já caiu para outro, né, esquema. Mas Deus não está nos proibindo disso, de viajar e desfrutar da criação, e de conhecer lugares, e de conhecer pessoas. Enfim, de usar recursos para experimentar as dádivas que o bom Criador deixou para nós. Então, gente, nem as propriedades, nem o direito de ter propriedades, nem direito de provisão para o futuro, nem desfrutar os dons que o Criador nos deixou, estão incluídos na proibição de acumular tesouros na terra. Mas o que Jesus estava, então, proibindo? Queridos, Jesus estava proibindo e dizendo que era insensatez, estupidez, o acúmulo egoísta de bens. O acúmulo desnecessário, o acúmulo ostentador de bens, o estilo luxuoso, extravagante e vaidoso. Essa, às vezes, beirando luxúria é outra coisa, né? Esse materialismo que prega que você tem que aparentar quem você no que você tem. Gente, Jesus está criticando isso, esse estilo de vida, o uso indiscriminado de nossos bens, riquezas que Deus nos deu e que nós somos mordomos. E quando nós usamos isso indiscriminadamente, sem sequer ponderar que outros nada têm. Um barizão que orou pelo café da manhã, e a mesa estava bonita, a mesa estava farta, mas ele orou pela mesa agradecendo, e disse: Deus, mas também tem pessoas que não têm nada disso, e que têm fome. Deus está condenando você usar a abundância que Ele te deu, sem que você pense nos que nada tem. Gerando, muitas vezes por causa desse comportamento,
desse uso indiscriminado, um coração insensível, um coração endurecido, incapaz de perceber o sofrimento dos menos favorecidos. Jesus está censurando o materialismo desenfreado que acorrenta o nosso coração nessa terra. E passamos a viver nessa terra sugando tudo que dá como se fosse tudo que existisse. Como eu li certa vez no para-choque de um caminhão, dizia lá uma frase que diz respeito a isso. A frase do caminhão era: vence aquele que tiver mais brinquedinhos. Vence aquele que tiver mais brinquedinhos. O vencedor é aquele que conseguiu adquirir mais bens no seu trajeto, na sua trajetória aqui na vida. Quanto mais brinquedinho, 2, 3 motos, carro, casas, etc. Quanto mais brinquedinho você tiver, sinal que você é um vencedor. Esse acumular egoísta, gente, naturalmente nos faz gananciosos. Não interessa quanto tem, sempre quer ter mais e mais. A melhor casa do bairro, o melhor carro da rua, do condomínio. O vizinho viajou, nós vamos fazer uma viagem melhor, né? Vamos botar no Insta. Agora, por que Jesus proíbe esse acumular egoísta de bens? Versículo 21 nos diz que, não está ali, 21 diz que é porque onde está o nosso coração, ali estará, onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Gente, Jesus fez toda essa analogia dos tesouros porque Ele está preocupado com a gente. Ele sabe que o nosso coração é pecaminoso. Ele sabe que o manipular dos bens, da riqueza e onde envolve isso, sempre dá confusão. Você já viu como é que é a partilha de bens quando morre? Raramente sai coisa bonita. Geralmente é brigaiada, né? Ou seja, envolver o dinheiro é peleio, é só feiura. Jesus sabe o quanto que o mamon tem força e Ele está preocupado com a gente. Ele está preocupado com o destino da nossa alma, o nosso destino eterno. Porque se tudo que importa para você, se a prioridade na sua vida for apenas as coisas dessa vida, os tesouros dessa vida, então também significa que o seu coração está linkado e amarrado apenas a essa vida. E essa talvez seja a razão da sua frieza espiritual, a razão de sua falta de fome por Deus, a razão da sua apatia e distanciamento de Deus, porque os seus tesouros, aquilo que você está acumulando, são apenas tesouros na terra. Sua ambição e as suas prioridades são as coisas dessa vida, os tesouros que aqui estão. Jesus, certa vez, contou uma parábola sobre isso. Irmãos, eu estava fazendo o culto, a pregação, e a Fabiola estava fazendo a liturgia do culto. E eu não vi até aqui agora durante o culto. E a leitura que a gente fez no início do culto, sem que a gente conversasse, foi exatamente essa. Ou seja, Deus sabe do que seria tratado. E eu quero ler de novo para vocês. Então, Jesus, a respeito dessa nossa ambição, de querer só as coisas dessa vida, da nossa prioridade ser as riquezas dessa vida, sem se importar com o céu, com as riquezas de Deus, sem querer ser rico para com Deus, Jesus contou uma parábola sobre isso. E ele disse, vou ler de novo, porque eu li no início, mas vou ler de novo, porque agora está dentro do contexto. Então alguém na multidão gritou, Jesus estava andando e alguém na multidão gritou, mestre, por favor, diga a meu irmão, que divida comigo a herança de seu pai. O pai morreu, deixou uma herança. Provavelmente o irmão mais velho era aquele que ficava com uma fatia maior, era assim que fazia, agora é tudo igualitado.
né? E agora o irmão mais novo, provavelmente, que está gritando, mestre! Né? De repente o cara que fica cristão, diz para ele fazer igualzinho aí, né? Para ele dar uma parte maior para mim. E Jesus diz, amigo, quem me pôs como juiz entre vocês para decidir essas coisas? Jesus está dizendo, vocês têm aonde falar sobre isso. Vocês têm o sinédrio, os lugares para discutir essas coisas. Mas Jesus estava interessado em algo mais profundo do que isso. E Jesus respondeu então, né? Disse, cuidado, guarde-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. O caminhoneiro estava errado. Não vence quem tem mais brinquedinhos. Não. Vai chegar diante de Deus e não venceu. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo, o que devo fazer? Eu não tenho espaço para toda essa minha boa colheita que deu. Por fim, disse, já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Ok, está aí, planejamento, nada, nenhum problema, gente. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Aqui começa o problema. Então direi a mim mesmo, amigo, sabe quando a pessoa é psicóloga de si mesma, ela começa a conversar consigo mesmo, é soliloquio, não é conversa. Amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse. Você está tão rico, pode rico, com os celeiros cheios, descanse, coma, bebe e alegre-se. Mas Deus lhe disse, louco, você morrerá esta noite. E então quem ficará com todas essas riquezas aí que você juntou? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Você pode acumular riquezas terrenas, desde que você acumule mais riquezas ainda no céu. Amém? Esse aqui estava preocupado só com as coisas dessa vida. E não se preocupava com a sua vida com Deus, com a eternidade e com o porvir. E ninguém sabe quando você vai partir. Então aqui está uma história de alguém que priorizou os tesouros da terra. Agora, olha só, presta atenção aqui. Não dorme não. Tem gente já dormindo, meu Deus, comeu demais. Acorda aí, tem um cafezinho ali, ó. Só que não toma, pinga no olho. Quero dizer uma coisa aqui para você, um alerta. Assim que Jesus fez um alerta, eu também vou fazer um alerta para você. Olha só. Nenhum homem, nenhuma mulher jamais foi para o céu sem que o seu coração já não estivesse lá antes. Nenhum homem, nenhuma mulher jamais foi para o céu ou irá sem que o seu coração estivesse lá antes. Versículo 20 diz, louco, essa noite pedirão sua alma. O que adiantou você acumular e viver para os bens dessa vida? Tem que se preparar para a eternidade sem ser rico para Deus. Nada serviu, para nada adiantou. Game over. O cidadão do reino de Deus, gente, só tem um ideal na vida. Ele só tem uma ambição. Tanto na vida particular quanto na vida pública. É a glória de Deus. Amém? Quer seja na escassez, quer seja na abundância. Quer seja no trabalho mais simples, quer seja naquele trabalho com maiores rentabilidades. Não interessa. Deus precisa ser glorificado. Amém? Essa é a ambição daquele que já habita os céus, mas ainda permanece na terra. Amém? Amém. Glória a Deus. E terceiro e última coisa que eu quero destacar desse texto, o que são esses tesouros que nós precisamos acumular nos céus? Do que se trata? O que é acumular tesouros no céu? Do que se trata isso? Quando que eu acumulo tesouro no céu? Como que eu posso fazer? E não esqueça, tem muitos tesouros bons aqui, gente. Tem muita coisa gostosa nessa vida que Deus não te proíbe. Mas não esqueça, os melhores tesouros
são no céu, pois lá eles não terminam, ninguém rouba. Amém? Amém. O que são esses tesouros no céu? Ajuntar tesouros no céu é tudo aquilo que você faz na terra, cujos efeitos ou consequências repercutem na eternidade. Tudo que você fizer em vida, para o seu próximo, para a família, tudo que você fizer em vida, todas as suas ações na terra, cujos efeitos repercutem na eternidade, é juntar tesouros no céu. Por exemplo, tudo que você faz pelo seu relacionamento com Deus, seus momentos de devocional, suas horas de oração ou minutos de oração, os jejuns, a caridade, o socorrer necessidade, a cesta básica, o vestir o nu, o visitar o que está na cadeia, o socorrer o parente, ajudar os irmãos, comprar o remédio, tudo que você faz, porque tudo isso é piedade, tudo isso faz parte daquele que tem um relacionamento com Deus, já pregamos sobre isso então, nas pregações passadas. Ir à igreja, ir ao PG, servir a noiva de Cristo, servir a igreja, trabalhar na igreja, tudo o que você faz pelo seu relacionamento com Deus tem efeitos na eternidade. Amém? Amém. Então isso é acumular tesouros no céu, é um exemplo. Um segundo exemplo, tudo o que você faz para ter um caráter mais parecido com Jesus. Tudo que você, o processo de discipulado, o descer até o oleiro, ele trabalhar na sua vida, e as virtudes e o caráter de Cristo está sendo gerado em você. Isso é acumular tesouros no céu. O caráter, o nosso caráter, gente, é uma coisa que a gente vai levar. O caráter de Cristo gerado em nós é uma coisa que nós levamos para o céu. Pastor, estou lascado. Tá mesmo. Tá mesmo, eu também. Mas graças ao Senhor, que quando Ele vier, no apagar das luzes, no tocar da trombeta, o que não foi completo se completará. Amém? Amém. Porque seu corpite com pecado e com falhas não vai ficar naquele lugarzinho. Então o Senhor vai nos transformar. Mas esse processo, até que Ele nos transforme, a gente leva. Isso não se perde, isso é válido. Amém? Amém. Tudo o que você faz para crescer em algumas virtudes que são específicas, que a Bíblia chama de virtudes teologais, que são importantíssimas, que é a fé, a esperança e o amor, das quais o Paulo disse que essas permanecerão. Tudo que você faz para crescer na fé, tudo que você faz para crescer no amor e crescer na esperança, faz com que você junte tesouros no céu. Nossa tarefa de apresentar a Cristo àqueles que não o conhecem. A nossa tarefa de evangelizar, de dar bons testemunhos, de apresentar o Evangelho, de falar com as pessoas do amor de Jesus. Tudo isso, quer a pessoa seja ganha ou não, ela rejeite ou aceite, mas você foi fazer esse trabalho do evangelista, a sua tarefa. Isso é juntar tesouros no céu. O uso de nossos recursos agora financeiros, sim, seu dinheiro, seus bens, seu patrimônio, a sua casa que abre como hospitalidade para receber pessoas, para acudir necessitados. O uso dos seus recursos financeiros em causas cristãs. Isso é juntar tesouro no céu. Amém? Amém. Praticar caridade aqui. Está juntando tesouro no céu. O socorro aos necessitados, aos vulneráveis. Gente, estou apavorado, a gente vai no mercado. O negócio está tenso. As coisas estão bastante caras, a inflação está alta. Mas ok, no final vai nos diminuir um pouquinho, para aquele que tem um pouco mais de condição. Eu fico pensando, meu Deus, se eu murmuro, coitados que estão ganhando um salário mínimo, não dá para viver. É complicado. Então nós que temos mais, se você tem 1,5, já tem mais que tem 1, já pode ajudar o de 1. Amém?
Não diz respeito à quantidade. Quem ganha mais pode ajudar mais, e deve ajudar com mais. Mas é isso, socorro aos necessitados e aos vulneráveis, e que está aí, que você não pode fechar os olhos, porque você está focado só nos bens dessa vida, ajuda você a não deixar que o mamão e o materialismo assumam o controle, mas você ser dominado pela economia e pelos princípios do reino de Deus. Amém? Não esquecer que você é um cidadão do céu. Então ajuda, socorra, se envolva em projetos sociais, ajude ONGs. Amém? Todas essas ações são temporais, com consequências eternas. Citei algumas, com certeza, gastar mais tempo refletindo, a gente vai encontrar outras. Esse é o tesouro, irmãos, que Deus quer que o seu coração almeje. Não que você não vai almejar outros, mas esse tem que ser a mola mestre, os tesouros do céu. Amém? Só quem é rico para com Deus, verdadeiramente vai conseguir ser rico nessa terra. Senão você vai ser mais um materialista, andando aqui pensando só no seu umbigo e destruindo tudo à sua volta. Essa é a ambição que Deus deseja para você e para que você tenha em toda a sua vida, essa ambição de acumular tesouros no céu por meio de tudo que você toca, por meio de tudo que você faz e tudo que Deus te deu em toda a sua vida. Essa é a escala de valores que Deus quer que você tenha. É aquilo que Deus quer que você priorize. É isso que nós temos que fazer. A gente precisa priorizar o eterno, gente. Sempre o eterno. Diante do temporal e o eterno, priorize o eterno. Porque as ações que alcançam o eterno, elas sempre abençoarão o temporal. Você pode, por exemplo, você pode perder, irmãos, uma oportunidade. Você pode perder uma boa oportunidade, inclusive de negócio. Porque para você fechar aquele negócio, você ia ter que se corromper em algum nível. Ia ter que aceitar um contrato desleal, ia ter que aceitar um suborno, ia ter que fazer alguma coisinha. Então você que tem o olho na eternidade, que ama o Senhor e quer acumular tesouros no céu, você pode até perder uma boa oportunidade, mas não vai abrir mão de ser honesto, de ser correto e de ser justo. Você pode perder um relacionamento que você ama muito, mas não vai abrir mão da santidade e da sua consagração pessoal a Deus. Você pode ficar com nota baixa, gente, na escola, na universidade. Pode ser até reprovado, mas não vai colar. Você está acumulando tesouros do céu. Sua prioridade é a glória de Deus. Você pode até passar vergonha, mas não vai perder uma oportunidade de falar de Cristo. Investir na eternidade ou em tudo que é eterno é a dica aqui do banqueiro divino. É a dica daquele que sabe tudo sobre investimentos a curto, médio e longo prazo. Essa é a economia de Jesus para mim e para você. Invista no céu, ambicione o eterno, almeje a glória de Deus, viva na terra, mas sem tirar o coração do céu, pois onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Irmãos, acumulem tesouros no céu e você será rico para com Deus. Invista no eterno e eu tenho certeza que você não se arrependerá. Eu termino agora lendo uma breve e chocante trecho da pregação de um pastor que eu gosto muito, procure na internet, ouçam tudo que ele pregar, pastor Paul Washer. E eu quero aqui ler um breve pedacinho de uma pregação que ele fez há alguns anos atrás, num auditório lotado de universitários, na Universidade Paulista de Mackenzie, bem renomada e conhecida no nosso país. Aquele auditório lotado de estudantes. Ele pregou para os estudantes, e não era só para religiosos, católicos, protestantes, não, ele pregou para todos, todo mundo que estava lá, estava cheio. E eu quero ler aqui um pedacinho
que diz respeito, que cai aqui como ilustração para essa mensagem, e terminamos a pregação. Num determinado momento, na introdução, ele disse, olhando para os universitários, então pense isso, dentro de 4 a 5 anos, vocês estarão se formando. Dentro de 15 anos, a maioria de vocês verão que a maioria dos seus sonhos e expectativas não se tornarão realidade. Dentro de 25 anos, vocês verão a sua beleza e a sua força se esvaindo, sendo consumida. Dentro de 30 a 35 anos, vocês vão começar a pensar na morte. E dentro de 100 anos, todos vocês, eu diria até uns 80, todos vocês estarão mortos. Todos vocês estarão mortos. E você, em 100 anos, será totalmente esquecido. Ninguém saberá quem você era. Seus bens para nada servirá. Essa é a realidade. Pode chocar e entristecer vocês. E não importa o que você fizer, não importa o que você alcançar na vida, todos estarão mortos. Não somente mortos, mas alguns poucos de vocês, ao morrerem, permanecerão na presença de Deus e ouvirão: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E alguns de vocês, talvez a maioria, infelizmente, ouvirão as palavras mais terríveis que um ser humano pode ouvir: apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Esses são os únicos 2 destinos após a morte. Você pode me falar de sua vida acadêmica, das filosofias que segue, de suas conquistas, de suas teorias da vida, mas só Jesus pode resolver o problema do pecado e da morte. Só Ele tem solução para o seu destino eterno. Ele, somente Ele, é a sua única esperança. Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Seu coração está nos tesouros da terra? É só na terra e nas coisas dessa vida que você se importa? Quero dizer para você que não é sensato. Não é inteligente, se você se julga uma pessoa inteligente. Não é inteligente colocar o coração em coisas finitas. Porque as coisas da terra todas são finitas. Não é inteligente colocar o coração nos bens, ou até mesmo em pessoas, pois você vai perder. E é certo que vai, porque são finitas. E quando isso acontecer, o seu coração se esfarelará. O seu coração se despedaçará. Queridos, coloque o seu coração em Jesus. Coloque o seu coração no reino de Deus. Coloque o seu coração no eterno. Faça dele o seu bem maior. Não que você não vai ter outros bens. Faça dele o seu bem maior e inegociável. O seu maior tesouro. Pois ele nunca te deixará. Ele nunca findará. Ele nunca te decepcionará. Ele é totalmente confiável e seguro. Ele é a nossa única esperança. Amém? Amém? Que o Senhor Jesus seja o seu tesouro e nele esteja o seu coração. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor meu Deus, bendito, obrigado pela tua palavra que nos exorta, que nos ensina.
Obrigado porque Deus tem riquezas maravilhosas que o Senhor colocou na criação e que nós podemos usufruir. Obrigado pela saúde, pelo trabalho, Deus, e por aquilo que nós podemos, Senhor, ter nessa vida, com a bênção e com a ação graciosa do Senhor. Deus, mas nos livra de nos apegar a essa vida, nos livra a viver só para essa vida e só para os prazeres dessa vida. Que o nosso coração, Deus, não caia nesse engano, não sejamos insensatos e estúpidos, Deus, porque não sabemos quando vamos partir e se ainda não estamos ricos para com Deus, então lascou. Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja no Senhor, que a nossa vida seja para a glória do Senhor, que essa seja a maior motivação em tudo que envolve a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Não esqueça, qual é a ambição do cristão? Começamos hoje a destrinchar aqui esse texto do Sermão do Monte que fala da ambição do cristão e vamos continuar aí nos próximos cultos. Convidamos você para estar conosco, tá bom? Queremos passar ainda alguns avisos aqui antes de encerrarmos o culto. Irmãos, né, final de mês, início de mês, contribua, abençoe, agradecemos porque temos visto a mão de Deus, graças à fidelidade, ao apoio dos irmãos aqui na comunidade. Temos sonhos maiores, nós precisamos de mais fidelidade e recursos. Então, abençoe, não deixe de contribuir de forma regular, né, vindo aos cultos, ofertando, depositando, porque a comunidade ela precisa disso. A gente não faz pouco, a gente não faz outras maneiras, rifa. A gente faz o que a Bíblia diz que é para a gente fazer, chamar o povo de Deus para contribuir. Amém? Então é isso, e é voluntário, você não é coagido, mas que saiba que é algo que agrada a Deus e faz parte da vontade de Deus para as nossas vidas. Você contribui e abençoe no reino de Deus e se acumular tesouros no céu. Amém? Então contribua. Segundo, nós vamos ter um jantar, gente. Aí não vai ser aqui na igreja, vai ser na nossa sede social deliciosa, lá nos Barizons. Agora, né, tem mais pessoas lá vivendo lá no nosso ambiente, mas está tudo bem. Então dia 20, né? Dia 20 é um sábado, às 19 horas, está aberto a quem quiser, a todo mundo. O que nós vamos fazer lá? Nós vamos fazer um jantarzão bem bacana, vai ter um custo, tá? Não definimos ainda o valor, sei lá, uns R$30, sei lá. A gente vai vendo do que, depende do que, nós vamos definir e divulgar. Vai ter um jantar, um custo para comunhão, bate-papo, roda de chimarrão, conversa, jogos, o pessoal que é apaixonadão pela canasta, a gente sempre faz os campeonatos, você gosta de jogar, então venha participar. Dia 20, às 19 horas, reserva essa noite aí para uma noite especial de comunhão, de amizade, conversa, tá bom? Dia 20, participe conosco, tá joia? Uma outra atividade aí é a reunião de líderes e de presbitério, né? Já quero divulgar que é no dia 24, logo após o jantar, é uma quarta-feira, líderes. Daí já separem essa data, 24 de agosto, reunião do presbitério. Terça-feira, nós não teremos o PG, porque é de 15 em 15 dias, e nessa terça não temos o PG da terça, mas teremos o PG do sábado. Temos também o Sub-18, que não teve nesse sábado, na sábado que vem volta a ter a reunião às 18 horas aqui na igreja. Tá? Adolescentes, amigos, parentes, são bem-vindos para estarem aqui, para crescerem juntos na palavra e na amizade. Sábado às 18 e no sábado também às 20 tem um pequeno grupo. Esse vai ser ainda a definir, vai ser lá na casa do Vitor, da Lili, mas tudo bem, a gente pode ver ainda. Está decidido? Lá no Vitor, da Lili, sábado. Então o pessoal do PG, ou quem quiser conhecer, também nos reunimos ali para estudo, confraternização, lanche, muito gostoso, venham conhecer. É isso, irmãos, estamos terminando aqui esse culto gostoso, agradecemos a presença de todos, a contribuição de todos que ajudaram. Desculpa aí que demos uma atrasadinha, mas no final, estourou aqui que era para terminar às 11, nós começamos o café atrasado, mas tudo bem, obrigado pela paciência. Todo último domingo do mês nós teremos o culto de manhã, só que não tem café, só o culto, tá? Só tem o café do jeito que a gente fez aqui, sempre é o quinto domingo do mês. É isso, irmãos. Queria fazer uma última oração aqui, agradecendo a Deus pela vida de vocês que vieram, que nos visitam, sejam bem-vindos, e também pedindo a bênção de Deus sobre a semana.
Senhor nosso Deus, queremos colocar os irmãos, suas vidas, famílias, trabalho, saúde diante do Senhor e pedimos que o Senhor dê a cada um aqui uma semana realmente abençoada, rica, Deus, em todos os sentidos, que superabunde a graça, a comunhão do Teu Espírito, que o Senhor livre de todo mal, abençoe o estudo, abençoe, Deus, retorno a aulas, abençoe, Deus, os negócios, o trabalho, as viagens, protegendo, abençoe os irmãos, e que eles possam glorificar a Ti com as suas vidas, que eles possam, Deus, também, Deus, se darem bom testemunho, evangelizarem sempre que tiverem a oportunidade. Deus, usa os irmãos e abençoa as suas semanas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pega a sua mão, que o Senhor o abençoe e o proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de ti e lhe conceda abundante paz. Amém? Deus abençoe, um ótimo domingo e até domingo que vem. Gaúchos e todas as queridas.